Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre expressões algébricas, ok? Esta aula vai servir tanto para o aluno do ensino fundamental, no qual eu estou utilizando aqui como base o nono ano, mas também vai servir de revisão também para alguns conceitos acerca do ensino médio, tá bom? Então vem comigo aqui. Bom, então em expressões algébricas nós vamos relacionar aí, é claro, todas as operações, adição, subtração, multiplicação e a divisão. Mas a princípio aqui nós temos que entender o que são monômios semelhantes, ok? Então, monômios semelhantes são aquelas expressões com o qual você tem as variáveis, né, idênticas ou variáveis iguais. É o que nós falamos aí de parte literal. Então, quando a gente falar das variáveis, a gente está se referindo à parte literal, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, as expressões que nos aparecem aqui, ó, xy na 3, t na 2 e 5t na 2, xy na 3, são monômios semelhantes, tá? Então, monômio, pessoal, é isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a representação de um monômio, onde o que difere desses monômios é apenas o coeficiente, que no caso aqui é 1, né? E aqui o coeficiente é 5. Mas perceba que a parte literal mantém-se a mesma, ó. T ao quadrado, y na 3, y na 3 e x, e o x. Então, a parte literal tem que ser idêntica, beleza? Para ser monômios semelhantes. Agora, se for o caso que nós temos aqui, ó, a parte literal é x na 3 e a outra é y na 3. Então, neste caso, ó, não são monômios semelhantes, beleza? Então, para somar ou subtrair monômios semelhantes, basta você somar ou subtrair os coeficientes, tá? Então, verifique se são semelhantes e aí basta trabalhar com os coeficientes, tá? Exemplo que nós temos aqui, calcule. Bom, então nós temos essa operação, né, realizada com monômios. Então, cada um desses aqui, ó, são monômios, beleza? Então, o que que nós vamos ter aqui? Verificar quais são aqui semelhantes, tá? Então, nós temos aqui, ó, x na 3, yt, x na 3, yt, então são semelhantes. X na 3, yt também são semelhantes. X na 3, yt também semelhantes. E também semelhante. Então, todos esses monômios que nós temos aqui, todos eles são semelhantes. Então, o que nós vamos fazer? A operação com seus coeficientes. Então, nós temos ali, ó, menos o 20, mais o 13, mais o 12, menos o 8, mais o 40. São os nossos coeficientes. E temos a parte literal. A parte literal é x na 3, yt. Isso é igual para todos eles, ok? Então, a nossa operação tem que ser feita apenas com os coeficientes. Então, fazendo a operação, nós temos que este resultado aqui vai ser igual a 37, beleza? 37 o quê? X na 3, t. Então, a soma, né, a adição e subtração realizada com esses monômios semelhantes resultará no monômio 37x na 3, t. Ok? Bom, exercício 2. Simplifique a expressão a seguir escrevendo os monômios semelhantes como um único monômio. Tá? Então, vamos ver aí o que está acontecendo. Vamos pegar os monômios que são semelhantes. Bom, eu tenho um aqui que possui a parte literal apenas o x na 1. Então, vamos procurar verificar se tem o mesmo. Olha lá, temos aqui x na 1 e temos aqui x na 1. Então, essa operação com a variável x vai ficar como? 2 menos o 10 mais o 9. Estou fazendo a operação apenas com os seus coeficientes. E a variável aqui é x, ok? xy. Então, nós temos aqui xy, xy, xy. Então, vamos fazer as operações. Olha lá. Menos o 4, mais o 2, menos o 3. E a variável é xy. E por fim, nós temos
a variável y. Nós temos o 12y menos 12y. Bom, a gente já sabe que vai zerar, né, pessoal? Mas vamos colocar aqui, ó, 12 menos o 12 e a variável é y. Então, agora é só fazer as operações. Como que vai ficar? Bom, menos 10 mais 9 dá menos 1, beleza? Menos 1 mais 2, ou seja, 2 menos 1, sobra 1. Então, sobrou apenas um x. Depois, nós temos o xy. Vamos fazer a operação. Menos 4 mais o 2 dá menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Menos 5 o quê? Xy. E aqui, como a gente já havia comentado, né, pessoal? Vai dar 12 menos 12, vai dar 0y. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou x menos 5xy mais 0y, mas não precisa colocar o 0y, beleza? Agora, o que acontece? No exercício, ele está pedindo para a gente, ó, simplificar essa expressão para chegar num único monômio. Tá? Então, nós vamos olhar aqui e ver o que a gente consegue fazer. Perceba que quando a gente trabalha com expressões, a gente precisa ter o conceito de fatoração. Então, aqui a gente percebe que tem um fator comum que é o x. Então, a gente pode aplicar aqui a fatoração por evidência. Colocando o x em evidência, ele vai multiplicar um parênteses. Que parênteses é esse? Basta você pegar cada termo desse e dividir por x, que é a sua evidência. Então, olha lá, de novo, x dividido por x dá 1. Então, você vai colocar 1 aqui, certo? Agora, você vai pegar 5xy dividido por x, vai ficar x por x dá 1, sobra apenas o 5y. Como aqui está negativo, então aqui tem que ser negativo. Então, perceba que aqui ficou um único monômio, pessoal. Então, você tem aqui, ó, 1 menos 5y da variável x, beleza? Então, nós temos aqui a redução que ele solicitou para a gente, tá bom? Pessoal, no exercício 3, nós temos que tomar um cuidado, porque ele fala assim, ó, subtraia, aí ele deu esta expressão para nós, dessa expressão. Então, ele está falando o quê? Ó? Ele está pedindo para você fazer isso aqui, ó. 3x mais 3y menos 4z, disso aqui, nós vamos subtrair este outro. Então, é menos 2x mais o 3y menos o 2z, ok? Só que aí, esse sinal aqui, ó, de negativo, vai fazer a distributiva. Então, a gente vai ter que mudar todo esse sinal, tá? Então, vai ficar como? Eu vou repetir a primeira parte, 3x mais o 3y menos o 4z, e vamos fazer a regrinha de sinais. Ó, tudo que está aqui troca o sinal. Então, vai ficar mais 2x menos o 3y mais o 2z, tá? 2x menos 3y mais 2z. Agora sim você vai fazer o quê? Os monômios que são semelhantes, ok? Então, nós temos aqui, ó, 3x e o 2x. Então, vai ficar 3 mais o 2 de variável x. Depois, nós temos o y. 3y menos 3y. 3y menos o 3y, então é 3 menos 3 da variável y. E por último, nós temos aqui, ó, menos 4z mais o 2z. Então, menos o 4 mais o 2 da variável z. Agora, vamos resolver. 3 mais 2, nós temos que vai ficar 5x. 3 menos 3 vai zerar o valor do y. E o z, menos 4 mais o 2, então nós temos que é menos 2z, ok? Então, qual é a expressão que sobrou para nós? 5x menos o 2z. Então, subtraindo essa expressão desta, nós chegamos em 5x menos 2z. Então, vamos tomar cuidado também com a leitura, para nós não fazermos a operação errada, ok? Bom, aqui nós vamos rever a multiplicação de monômios, tá? De monômios quaisquer, né, pessoal? De uma ou mais variáveis.
Então aqui não importa se esses monômios são semelhantes ou não, nós vamos efetuar a multiplicação. A única coisa que difere é que na adição e subtração você só consegue fazer as operações se os monômios forem semelhantes. Aqui não, se é multiplicação, você pode multiplicar sem problema nenhum, tá? Vamos entender aqui a ideia fazendo esse exercício 4. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Calcule o produto de... Então, nós temos o monômio, que é 2 terços de xa quadrado z na 3. Ok? Então, vai multiplicar quem? Vai multiplicar 9x quadrado, a na 4, w na 5. Pessoal, a multiplicação de monômios, o que acontece? Você vai multiplicar coeficiente com coeficiente. Então, nós temos aqui, ó, 2 terços vezes o 9. Então, estou multiplicando coeficiente com coeficiente, tá? Então, vou fazer assim, ó, coeficiente vezes coeficiente. Se você quiser colocar um parênteses aqui, fica até mais fácil, tá? Fica melhor para a gente entender o que a gente está fazendo. Mas a gente sabe que isso é um monômio, tá bom, pessoal? Então, aqui eu estou fazendo a multiplicação dos coeficientes e as variáveis que forem iguais, nós vamos multiplicar aplicando as propriedades da potência, ok? Então, nós temos ali, ó, x vezes o x2, ok? Então, nós temos que resolver x vezes o x2. Bom, deixa eu apagar esse parênteses aqui, mas a gente sabe que aqui são os coeficientes, tá? A gente vai resolver esse produto aí, tá? Depois, nós temos a na 2 vezes a na 4. Então, eu tenho variáveis iguais, então eu vou multiplicar respeitando as propriedades da potência, ok? E, por fim, nós temos o w na 5, que está sozinho, e o z na 3 também está sozinho. Então, a gente só vai copiar eles no final, tá? Então, vamos resolver aqui as multiplicações. Então, 2 terços vezes 9, posso simplificar aqui, ó, 9 dividido por 3, nós temos que é 3. Então, sobrou 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, eu já tenho o resultado aqui, ó, do coeficiente ser igual a 6. Bom, x vezes x quadrado, propriedade da potência, conserva a base, soma os expoentes. Então, você ficou com x na 3. Então, vamos ficar aqui com 6x na 3. O a na 2 vezes a na 4, a mesma coisa. Conserva a base, soma os expoentes. Então, vai ficar a na 6. Então, nós temos aqui a na 6. Beleza? E, por fim, a gente vai copiar o z na 3, ele está sozinho, e o w na 5. Então, a multiplicação desses monômios resulta em 6x na 3, a na 6, z na 3, w na 5. Beleza, pessoal? Então, ó, por mais que os monômios não sejam semelhantes, a gente consegue fazer a multiplicação tranquilamente, respeitando as propriedades da potência. Vamos rever também a divisão de monômios, tá? Ou quociente entre monômios, beleza? Muito parecido com o que nós fizemos com a multiplicação. Nós vamos fazer a divisão entre os coeficientes e as variáveis que são iguais, tá? Aplicando mais uma vez a propriedade das potências. Vamos entender aqui, ó, o exercício 5. Dividir o monômio. Então, nós temos ali, ó, 91, x na 7, o u na 9, o k na 23, dividido por menos o 13, x na 5, u na 9. Pessoal, a dica aqui é você separar em um produto de quocientes, tá? Relacionando coeficiente e as variáveis que são iguais, tá? Que são semelhantes. Por exemplo, 91 dividido por menos 13. Eu estou dividindo os coeficientes.
Pessoal, porque isso aqui, ó, nada mais é do que uma multiplicação. Então, você pode fazer isso. Então, vezes x na 7 dividido por x na 5. Então, você tem uma divisão de potência de bases iguais, então você vai aplicar a propriedade da potência. Vezes 1 na 9 dividido por 1 na 9, ok? Vezes o K na 23. Ele está sozinho, a gente não tem um K aqui, então ele vai permanecer. Então, nós vamos resolver 91 dividido por 13 vai dar quanto? 91 dividido por 13 vai dar 7, só que sinais diferentes, sinal de menos. Então, fica menos 7. Pessoal, agora a gente vai ter que aplicar as propriedades da potência. Olha lá. Divisão de potência de bases iguais, conserva a base, subtrai expoente. Ok? Então, vamos subtrair os expoentes. Aqui é a mesma coisa. O U conserva a base, subtrai os expoentes e o K na 23. Beleza? O que sobrou para a gente aqui? Ó? Menos o 7. X o quê? X na quanto? 7 menos o 5, 2. Vezes o U, 9 menos 9, 0. Vezes o K na 23. Qual é o resultado? Menos 7x na 2. 1 na 0, pessoal, igual a 1. Então, não precisa colocar. Vezes o K na 23. Então, esse é o nosso resultado da divisão entre esses dois polinômios, entre esses dois monômios, ok? Então, a divisão de monômios também é bem tranquilo para a gente fazer, relacionando os coeficientes e as variáveis que são iguais para aplicar as propriedades da potência, ok? Então, mais uma vez, nesse caso, quando a gente trabalhar com expressões, além de nós precisarmos da fatoração, no conceito de fatoração, nós precisamos dominar também o conceito das potências, tá? Seja na multiplicação, seja na divisão. Agora nós faremos aí adição e subtração de monômios que não são semelhantes. Como é que nós vamos fazer esses cálculos, né? Então, olha lá. Então, pessoal, quando você for fazer a operação da adição e subtração de monômios que não são semelhantes, tá? O que você pode fazer é o quê? Primeiro, nós vamos reduzir para ver se aparece monômios semelhantes. E mesmo assim, se ainda continuar, né, sem esses monômios semelhantes, mesmo com a redução, nós podemos verificar se a gente vai conseguir fatorar essa expressão, deixando o seu resultado mais simples, ok? Vamos fazer esta ideia no exercício 6, tentando aplicar este conceito, tá? Vamos lá, então esse exercício 6 nós vamos utilizar o que nós acabamos de verificar, tá? Vamos analisar se possui primeiro monômios semelhantes, tá? Então a gente percebe sempre a parte literal. Então nós temos aqui, ó, x na 2, y na 3, e na 4. Verifica se tem mais algum que vai ser igual. Opa, nós vimos aqui, ó, x na 2, y na 3, e na 4. Então vamos somar esses dois monômios. Como aqui o coeficiente é 1, então basta você fazer 3 mais 1. Então nós temos 4, x na 2, y na 3, z na 4. Os outros não são semelhantes, então a gente vai copiar. Então vai ser menos 6x na 2, y na 2, z na 4, mais 2x na 2, y na 4, z na 4. Beleza? Pessoal, aqui não tem mais o que fazer acerca de monômios semelhantes. O que a gente pode verificar é se a gente consegue fazer uma fatoração. A fatoração mais simples que a gente conhece, e a gente pode verificar se é possível, é pela evidência. Tá? Então você observa aqui, ó, primeiro, pelo coeficiente, se possui um fator comum entre eles. Para verificar o fator comum entre esses coeficientes, basta nós calcularmos o MDC. Entre quem? Entre o 2, o 4 e o 6, que no caso aqui vai ser o 2. Beleza?
Porque o 2 vai dividir o 4, vai dividir o 6, vai dividir ele mesmo. Então, a gente tem que o coeficiente aqui na evidência será o 2, ok? X, Y, Z serão as variáveis que estão se repetindo em todos os termos, em todos os monômios. Então, nós vamos colocar aqui, ó, X, o Y e o Z. Agora, nós temos que prestar atenção acerca dos expoentes, ok? Se essa variável estiver se repetindo, nós vamos considerar o expoente menor que tiver nessas variáveis. Como o x tem um expoente na 2, então a gente vai manter na 2, ok? O y tem na 3, na 2, na 4, então o menor é 2, então vamos colocar o 2. O z na 4, z na 4, z na 4, não tem para onde fugir, então mantém o 4. Agora ele vai multiplicar um parênteses. E agora nós vamos identificar quais são os valores que nós vamos colocar aqui no parênteses, ok? Então, começando aqui pelo primeiro monômio, vamos dividir pela evidência. 4 dividido por 2, 2. X na 2 dividido por x na 2 dá 1. Y na 3 dividido por y na 2 vai dar apenas o y, tá? Então, estamos fazendo aqui direto, que a gente já aprendeu isso nos exercícios anteriores, tá? A gente está fazendo a divisão entre as variáveis, propriedade da potência. Z na 4 dividido por Z na 4, temos que a 1 não precisa colocar, certo? Agora vamos para o próximo monômio. Então nós temos aqui, ó, menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3, ok? Agora vamos ver quais são as variáveis que vão acompanhar. X na 2 dividido por x na 2 dá 1, não precisa. Y na 2 dividido por y dá 2, também não precisa. Z na 4 dividido por z na 4 também não precisa, então fica apenas o menos o 3, ok? Agora nós temos o último monômio, 2 dividido por 2 vai dar 1, como é positivo, então mantém-se positivo. Agora vamos verificar as variáveis. X na 2 dividido por x na 2 vai dar 1. Y na 4 dividido por y na 2 vai ficar apenas o y na 2, que é 4 menos 2, sobra o 2 no expoente. E z na 4 dividido por z na 4 vai dar 1, não precisa colocar, ok? Vamos arrumar isso daqui para ver como é que fica. 2x na 2, y na 2, z na 4, multiplica quem? Multiplica o y quadrado mais 2y menos o 3. Beleza? Então, aqui nós aplicamos o conceito da fatoração aí por evidência. Tá bom, pessoal? Agora, você tem que analisar o seguinte. Essa expressão aqui, ó, que ficou dentro do parênteses, ela é possível de fatorar, ok? Porque nós temos aqui, ó, uma equaçãozinha, né? No caso, é uma expressão do segundo grau. Se for uma expressão do segundo grau, a gente consegue aplicar os conceitos de Girard, tá? Que é uma fatoração de uma expressão do segundo grau. Então, nós temos que a fatoração é dada como x menos o x1 vezes o x menos o x2. Então, nós temos que o x1 e o x2 são as raízes daquele polinômio, certo? Como a gente tem aqui, ó, é um trinômio, que a gente costuma falar, né? Um trinômio do segundo grau. Então, a gente utiliza as relações das raízes para fatorar um trinômio do segundo grau. Beleza? Neste caso aqui, você precisa identificar quais são as raízes. E aí você pode utilizar o soma em produto ou seguir por Bhaskara. Aí você que escolhe o caminho a fazer, né? Vou fazer aqui do ladinho para a gente lembrar como é que é. O x1 mais o x2 é igual a menos o b sobre o a. E o x1 vezes, né, vezes o x2 é igual a c sobre o a. Olhando então para a nossa equação, né, para o nosso trinômio, na verdade, né, nós temos que o b é 2, então vai ficar igual a menos 2, e o a é 1, então fica só o menos 2, tá? O c sobre a é igual a menos o 3. Pessoal, agora vocês têm que pensar o seguinte, ó. Eu quero dois números que
multiplicando dá menos 3 e somando vai dar menos o 2, ok? Vamos pensar em uma situação aqui, por exemplo, se eu pensar no 1 e no menos 3, vamos ver quanto que dá. Se eu pensar na soma, isso resulta menos 2, legal, isso é interessante. Agora, e a multiplicação? 1 vezes menos 3, quanto que dá? Dá menos 3, exatamente o que eu preciso. Então, aqui eu encontrei as raízes. Quais serão as minhas raízes? Será, então, o 1 ou o menos o 3. Então, essa expressão que está aqui, é claro, a gente está utilizando a variável y, então a gente tem que escrever em função de y, né? Então, aqui a ideia é como se fosse y1 e y2, perfeito? Então, vamos copiar aqui o 2, x na 2, y na 2, z na 4, ok? E vamos fatorar agora esse parênteses com as raízes deste trinômio, tá? Então, vai ser o seguinte, ó, vai ser um produto também de dois fatores, e aqui vai ficar y e y. A regrinha é essa, pessoal, ó, é menos as raízes, então eu tenho que respeitar as regrinhas de sinais, tá? Como aqui o 1 é positivo, então fica y menos 1. O 3 aqui está negativo, faz a regrinha de sinais. Sinais iguais, sinal de mais, então é mais 3. Beleza? Então, ó, esta fatoração aqui é a fatoração desse trinômio do segundo grau. Então, aqui a gente finaliza a simplificação dessa expressão que foi dada. Nós temos aqui um monômio que está multiplicando também dois fatores aqui na variável y. Então, nós temos aqui a fatoração. Então, é importante a gente lembrar o conceito de fatoração. Bom, pessoal, então até aqui vocês perceberam que nós precisamos aí de alguns conceitos básicos para trabalharmos com expressões algébricas. Então nós precisamos lá das propriedades da potência, seja na multiplicação, seja na divisão entre potências. Precisamos também do conceito de fatoração, seja do fator comum, seja por agrupamento, seja por trinômio do segundo grau. Então a gente precisa recordar esses conceitos para que nós possamos conseguir trabalhar aí com as expressões algébricas, tá ok? A partir de agora a gente está trabalhando já algumas expressões acerca de monômios que não são semelhantes. Então a gente consegue fazer essas operações reduzindo elas, né, e aplicando essas outras propriedades, esses outros conceitos. Uma outra situação que pode aparecer aqui para nós é você ter algumas operações que vão envolver parênteses, colchetes e chaves. Então você tem que seguir a ordem de cálculo para resolver essas expressões, tá? Primeiro parênteses, depois o colchetes, por fim as chaves e, é claro, a ordem da operação. Você vai sempre resolver multiplicação e divisão na sua ordem, beleza? Então vamos ver essas aplicações a partir de agora. Vem aqui comigo. Bom, então o exercício 7 que nós temos aqui, ele pede para calcular essa expressão. Então você vai perceber aqui, ó, que nós temos um parênteses onde está sendo elevado ao quadrado. Então a nossa preocupação inicial deve ser resolver esse parênteses, ok? Então perceba, pessoal, que aqui nesse parênteses você tem aqui um monômio, então você tem uma multiplicação entre esse coeficiente e essas variáveis. Mais uma vez a propriedade da potência, tá? Você tem lá a elevado a n elevado a m, então nada mais é do que a elevado a n vezes m. Então você tem que multiplicar os expoentes, ok? Então, resolvendo essa ideia, nós temos o seguinte, ó, é 2 na 8 na 2. Vai ficar como? 2 na 16, pessoal. Então, temos que tomar cuidado com isso. O x na 3. X na 3 na 2. Então, é x na 6. Beleza? Tem que multiplicar os expoentes. Temos o y na 4 na 2. Então, é y na 8. E, por fim, nós temos z na 5 na 2. Então, é z na 10. Então, isso aqui é resolvendo, pessoal, esse parênteses aí
Então, nós vamos reescrever essa expressão agora com as novas potências. Então, nós temos lá o 2 na 16, o x na 6, o y na 8 e o z na 10. Está multiplicando 2 na 20, x na 2, y na 10 e z na 8. E tudo isso está sendo dividido por 2 na 35, x na 7, y na 17 e z na 18, ok? Pessoal, como você tem uma multiplicação no numerador, eu sugiro que você faça então na ordem, ou seja, resolva primeiro a multiplicação, e depois a gente vai resolver a divisão, ok? Então vamos fazer aí a multiplicação no numerador, beleza? Então vamos fazer já aplicando a propriedade da potência, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes, tá? Então nós temos aqui, ó, 2 na 16 vezes 2 na 20. É 2 elevado a 16 mais o 20, beleza? Depois nós temos x na 6, x na 2. Então é x na 6 mais 2. Depois nós temos o y na 8, y na 10. Então é y na 8 mais o 10, ok? E o z na 10 e z na 8. Então é z na 10 mais o 8, ok? Então x, y, z e o coeficiente. Tudo isso está sendo dividido por 2 na 35, x na 7, y na 17, z na 18. Bom, vamos resolver então as potências que nós acabamos de descrever, as operações. Então vai ficar 2 na 36, x na 8, y na 18, z na 18. Tudo isso sobre o 2 na 35, o x na 7, y na 17 e z na 18. Pessoal, então o que nós vamos fazer aqui? Ó, divisão de potências de bases iguais, conserva a base, subtrai expoente. Então, continuando aí, ó, vamos fazer as operações da propriedade da potência. Então, vai ficar 2 elevado a 36 menos o 35, vezes o x na 8 menos o 7, vezes o y 18 menos o 17, e o z na 18 menos 18, a gente sabe que vai dar zero, né? Então, qualquer potência com expoente igual a zero, a gente sabe que é 1. Bom, resolvendo. Ficou quem? 36 menos o 35 ficou 2 na 1. 8 menos o 7 ficou 1. 18 menos o 17 também ficou 1. E o z ficou z na 0. Então, a solução para nós aqui vai ficar 2xy. Ok? Então, a nossa resposta para este exercício é apenas o 2xy, que o z na 0 a gente sabe que é igual a 1. Beleza? Então, aqui nós utilizamos, pessoal, a ideia aí das propriedades da potência, mais uma vez, ok? E também a ordem, quando envolver aí parênteses, colchetes, chaves, a gente tem que seguir a ordem das operações, tá? Bom, trabalhando com expressões algébricas cujos termos não são necessariamente os monômios, né? Então, nós vamos ter aqui a ideia da multiplicação e divisão quando a gente não tem monômios, né? Então, vamos aplicar as mesmas propriedades utilizadas e, é claro, a propriedade de potência e também, se houver, a propriedade das raízes. Então, exercício 8, simplifica a expressão. Pessoal, vamos lá então.
Vamos analisar o que está acontecendo aqui, tá? Bom, perceba que você tem aqui a raiz de S. Então, S é uma variável, tá? E aqui você também tem uma raiz de S. Então, isso aqui também é uma variável, beleza? Aí temos o y na menos 3 e temos o y, ok? E o que está acontecendo aqui com os nossos coeficientes? Nós temos aqui um coeficiente irracional, tá? Então aqui não tem coeficiente, nesse caso é como se fosse 1, tá? Então temos apenas o coeficiente raiz de 2. Então nós temos a seguinte situação, ó. Vai ser a raiz de 2. Temos aqui a raiz de S vezes a raiz de S3. Então aqui a gente vai aplicar a propriedade da radiciação, que diz o seguinte, ó. A raiz de enésima, né, de A vezes a raiz enésima de B. Isso é a mesma coisa que você fizer a raiz enésima de A vezes o B. Então perceba que é uma a raiz quadrada está multiplicando, então eu posso fazer raiz quadrada de S vezes S na 3. Então é essa propriedade que nós estamos fazendo aqui, ok? E na sequência nós temos o y na menos 3 vezes o y. Então, estamos aplicando propriedades da radiciação e vamos aplicar propriedades, é claro, da potência, tá? Então, sobrou aqui para a gente a raiz quadrada do 2 vezes, olha lá, multiplicação de potências de bases iguais, conserva a base, soma expoentes. Então, vai fazer 1 mais 3 e o y a mesma coisa, né? Ó, conserva a base, soma expoentes. Vamos ver o que sobrou. Sobrou então a raiz quadrada do 2 vezes a raiz quadrada de S na 4 vezes o y na menos 2. Agora, pessoal, perceba essa raiz quadrada de S na 4. Olha lá, concorda comigo que essa raiz quadrada eu poderia escrever assim, por exemplo, ó, é a raiz quadrada de S na 2 na 2. Concorda comigo que continua sendo S na 4? Então, se isso é a mesma coisa, eu posso simplificar o radical com o expoente. Então, aqui eu tenho que vai sobrar apenas o S na 2. Então, aqui vai ficar quem? Vai ficar raiz quadrada do 2 vezes o S na 2 vezes o Y na menos 2. Ok? Então, este seria o nosso resultado acerca da simplificação dessa expressão. Poderia fazer mais alguma coisa? Poderia no sentido do expoente do y, ó, que é negativo. Propriedade da potência de expoente negativo. A elevado a menos n, isso é a mesma coisa que 1 sobre o A elevado a n. Então, a gente poderia fazer dessa maneira, ó, como que fica? Raiz quadrada do 2, S na 2, vezes 1 sobre Y na 2, ok? Então, você poderia escrever raiz de 2, S na 2, dividido por Y na 2, ok? E ainda poderia fazer melhor. Como você tem S na 2 e Y na 2, isso poderia ficar raiz de 2, S sobre o Y na 2. Beleza? Então, chegou aqui, não tem mais o que fazer. Foi o máximo que a gente pôde fazer aqui para simplificar esta expressão. Beleza? Vamos lá, pessoal, exercício 9. Bom, aqui primeiro, pessoal, vocês percebem que você tem uma multiplicação de dois fatores de mesmo expoente, tá? Então aqui eu vou aplicar uma propriedade da potência que diz o seguinte, ó. Se você tem A na N vezes B na N, isso é a mesma coisa que A vezes o B na N, que é o mesmo expoente. Então eu vou aplicar essa ideia aqui, ó. 2A quadrado C na 3 vezes o 30
b na 6. Tudo isso aqui está sendo dividido por 15b na 4 vezes o 4a na 2, c na 2. E tudo isso está sendo elevado na 3. Ok? Bom, vamos resolver as multiplicações. Resolvendo as multiplicações, nós temos 2 vezes 30, 60. E as variáveis são diferentes. Então, A, B e C. Então, A, B, C. O A na 2, o B na 6, o C na 3. Isso é dividido por, vamos multiplicar, 15 vezes 4. Também é 60. Sobraram as variáveis A, B e C. O A na 2, o B na 4 e o C na 2. Tudo isso aqui ainda está sendo elevado na 3. Bom, dá para a gente ir simplificando já, né, pessoal? Fazendo a divisão. Então, você tem 60 dividido por 60 dá 1. O A na 2 dividido por A na 2 dá 1. B na 6 dividido por B na 4 dá B na 2, que é 6 menos 4, né? Vai dar 2. E C na 3 dividido por C na 2 vai dar o C. Isso sendo elevado na 3. Então, perceba que isso aqui vai resultar em, então, B na 6, né? Que é 2 vezes 3. E o C na 3. Ok? Então, no exercício 9, a simplificação dessa expressão resulta em B na 6 vezes C na 3. Bom, em exercício 10, pessoal, vamos ver aí como é que tá. Bom, já temos aqui uma divisão, certo? Eu vou já construir a divisão separando os coeficientes das variáveis. Então, nós temos aqui o 2, está sendo dividido pela raiz de 2, vezes o x na 1/3, beleza? Dividido por x na menos 1, vezes o t na 2, dividido pela raiz quadrada de t na 4, ok? Perceba que a gente vai ter que aplicar aqui algumas propriedades da potência, tá, pessoal? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro passo. Nós temos aqui, ó, uma raiz, um denominador. Se é a raiz, um denominador, nós vamos ter que racionalizar, tá? Se você quiser deixar aqui até o final e ver o que acontece, tudo bem. Mas a gente tem que resolver, tá? De que maneira, ó? Fazer aqui uma observaçãozinha, né? Bom, resolvendo ali aquele radical, né? Aquela racionalização, nós temos 2 sobre a raiz de 2, vezes a raiz de 2 sobre a raiz de 2. Isso resulta em quê? 2 raiz de 2 sobre 2, né, pessoal? Então, aqui simplificando, por 2, então sobrou apenas a raiz de 2. Então, neste caso aqui, ó, nós temos que a divisão deste coeficiente sobra apenas a raiz de 2, ok? Agora, resolvendo a divisão do x, ó, você tem o x na 1/3 menos 1. Olha lá, propriedade de potência, no caso aqui, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai expoente. Então, toma cuidado com a regra de sinais. É 1/3 menos 1. Então, isso resulta em 1/3 mais 1. Vamos fazer o MMC ou faz a voltinha, né? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, copia quem está embaixo. Então, é x elevado a 4/3. Então, vezes x elevado a 4/3. Ok? Vezes. Bom, pessoal, nós temos um radical aqui, novamente. Só que a gente vai fazer uma ideia igual nós fizemos no exercício aí anterior. Nós tínhamos ali, ó, raiz quadrada de t na 4. Isso é a mesma coisa que você escrever a raiz quadrada de t na 2 na 2. Lembra disso? Então,
simplificou o expoente com o radical, sobrou apenas o t na 2. Ok? Então, a gente está fazendo ali apenas o radical, ali o denominador, tá? Então, vai ficar como? Vai ficar t na 2 dividido por t na 2. Beleza? Então, o que sobrou para a gente aqui? Ó? Sobrou a raiz de 2, x elevado a 4 terços. Certo? T na 2 dividido por t na 2, nós temos que vai dar 1, né? Então, o resultado final é apenas a raiz de 2x elevado a 4 terços. Beleza? Então, esse é o resultado final. Então, pessoal, perceba aí que nós aplicamos propriedades da radiciação, aplicamos a racionalização de denominadores e as propriedades da potência, tá? Então, tem que ter muito claro isso na nossa cabeça acerca das expressões algébricas aí que nós estamos trabalhando, ok? Bom, trabalhando com expressões envolvendo várias operações, tá? Então, nós podemos ter uma expressão, né, que tenha 3 ou mais operações envolvendo aí seus termos, tá? Então, é claro, é comum nessas expressões aplicar várias propriedades, como da distributiva, da multiplicação, em relação à adição, à subtração, dos termos envolvidos aí, tá? Então, nós temos aqui o exercício 11 e vamos resolver essa expressão. Ó. Simplifique a expressão a seguir. Perceba que nós temos assim, ó, a na menos 1, que multiplica tudo isso aqui, ó. B mais x mais a raiz de z, menos o b, que multiplica a na menos 1 mais x mais a raiz de z, mais o x, que multiplica a na menos 1 mais o b, mais a raiz de z, menos a raiz de z, que multiplica a na menos 1 mais o b, mais o x. Pessoal, como disse inicialmente, a gente pode efetuar, em alguns casos, a propriedade da distributiva. Então, aqui a gente vai fazer a distributiva e, de repente, pode aparecer termos semelhantes e aí a gente consegue reduzir a nossa expressão. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. A na menos 1 vai distribuir em todo o parênteses. Então, o que vai sobrar aqui? Ó? A na menos 1b mais a na menos 1x mais a na menos 1 raiz de z. Ok? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com b distribuindo nesse parênteses. Então, só tomar cuidado com sinal negativo aqui, que vai fazer a regrinha de sinais, tá? Então, como tudo aqui é positivo, então o resultado tudo será negativo. Então, vai ficar menos, eu já vou colocar na ordem aqui AB, então, A na menos 1B, depois, mais, no caso menos, né? O menos BX menos o b raiz quadrada do z. Próxima distributiva é do x. Então, vamos fazer lá. Ó. Vai ficar com mais a na menos 1x mais bx mais x raiz de z, né? X raiz do z. E por último, vamos distribuir aqui a raiz do z. Então vai ficar, ó, tomar cuidado, sinal negativo. Então a gente vai ter como resposta aqui na multiplicação só negativo, porque o parênteses é tudo positivo. Então vai ficar menos a na menos 1 raiz de z, menos b raiz de z, menos x raiz de z. Ok? Bom, feito a distributiva, pessoal, vamos verificar se existe termos semelhantes, se existe monômios semelhantes, tá? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo,
A na menos 1b. Então, A na menos 1b está aqui. Tem aqui. E só. Só que perceba, ó, positivo, negativo, então, cortou, cortou, zerou. Agora, vamos verificar A na menos 1x. A na menos 1x tem aqui. A na menos 1x tem aqui. E só. Então, 1A na menos 1x mais 1A na menos 1x, 2A na menos 1x. A na menos 1z e A na menos 1z. Bom, um é positivo, outro é negativo, então zerou, certo? Vamos pegar mais um. Menos b na x mais b na x. Então aqui também, ó, zerou, ok? Vamos mais um. Menos b na z menos b na z. Então, menos b, então menos 2b raiz do z. Beleza? E por último, ó, x raiz quadrada do z, x raiz quadrada do z, um positivo, um negativo, cortou, cortou, zerou. Então, perceba, ó, que após efetuada a propriedade da distributiva, apenas sobrou para nós esses dois termos. Mas a gente ainda vai verificar se é possível simplificar mais um pouco, ok? Porque perceba que o 2 é um fator comum nesses termos. Então, a gente consegue deixar o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, o parênteses vai ficar como? A na menos 1x menos b raiz quadrada do z. Prontinho. Então, a gente simplificou ao máximo essa expressão do exercício 11. Bom, exercício 12. A na menos 2 menos b na menos 2, a na menos 1 menos b na menos 1. Beleza? Bom, aqui nós vamos aplicar uma propriedade da potência, que é a potência de potência, tá? Que eu já falei nessa aula. Você tem a elevado a n elevado a m. Isso é igual a elevado a n vezes m, ok? Então, perceba o que vai acontecer aqui, ó. O a na menos 2, eu vou escrever como a elevado a menos 1 na 2. O b é a mesma coisa. Eu vou colocar b na menos 1 na 2. Beleza? Aí, vai estar sendo dividido por a na menos 1 menos o b na menos 1. Ok? Professor, por que o senhor fez isso? Pessoal, eu fiz isso porque aqui no numerador vai aparecer um produto notável. Qual é o produto notável? É o produto notável da soma pela diferença. O que diz o produto notável da soma pela diferença? Você tem A mais B vezes A menos o B. Isso resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, você percebe que está acontecendo isso no numerador, ó. Você tem um termo sendo elevado ao quadrado menos o segundo termo sendo elevado ao quadrado. Então, o numerador eu vou reescrever fatorando. Então, o que eu estou fazendo aqui? Fatorando o numerador. Então, fatorando o numerador vai ficar como? A na menos 1 mais o B na menos 1 vezes o A na menos 1 menos o B na menos 1. Então, eu fatorei o numerador. O denominador mantém, porque eu não tenho o que fazer. A na menos 1 menos B na menos 1. Mas aqui, pessoal, você percebe como você tem uma multiplicação, você tem um termo igual, né, um fator no numerador e no denominador. Então, você consegue simplificar. Ó, esse dividido por esse dá 1. Então, quem é que sobrou? Sobrou A na menos 1 mais o B na menos 1. Então, simplificando essa expressão, nós chegamos em A na menos 1 mais o B na menos 1. Ok?
Bom, pessoal, exercício 13. Nesse exercício 13, nós vamos recorrer também a um outro produto notável, tá? Que produto notável é esse? É a diferença dos cubos, tá? Então, ali nós temos aqui no numerador, ó, P na 3 menos o Q na 3. Então, isso aqui é o resultado de uma fatoração. Na verdade, isso aqui é o resultado de um produto notável. Que produto notável é esse? Vai ficar assim, ó. É o P menos o Q vezes o P na 2 mais o PQ mais o Q na 2. Aqui eu já utilizei as próprias variáveis para ficar mais fácil para a gente substituir. Então, pessoal, se você resolver essa distributiva aqui, ó, tá? Resolver nessa distributiva, vamos chegar neste resultado. Então, eu vou substituir o numerador por este produto desse fator, ok? Porque ali eu tenho a diferença dos cubos. Então, eu vou fatorar o numerador. Fatorando o numerador, você percebe que no denominador, ó, você vai ter um fator que é comum. E aí a gente vai conseguir simplificar. Então, reescrevendo, vai ficar como? O P menos o Q, que vai multiplicar P quadrado mais o PQ, mais o Q quadrado, tudo isso sobre o P menos o Q, ok? E continua, ó, mais PQ, ok? Tudo isso sendo elevado a meio. Pessoal, essa soma aqui não influencia nada eu querer fazer essa simplificação, tá? Não sem problema nenhum. Então, o que vai sobrar aqui, ó? Vai sobrar o P quadrado mais o PQ mais o Q quadrado. E aí eu continuo ali, ó, mais PQ. Tudo isso sendo elevado a meio. Bom, fazendo agora os termos semelhantes que nós temos, né? Então vai ficar P quadrado, PQ mais PQ mais 2PQ mais Q ao quadrado. Isso sendo elevado a meio. Agora, pessoal, você percebe que dentro desse parênteses também aparece um produto notável, tá? O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. É aquela ideia, ó. A mais o B ao quadrado. Isso é o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. A única diferença ali é que a gente está usando o P e o Q, certo? Então é exatamente isso que está acontecendo ali, ó. Então eu vou substituir esse parênteses por, ou melhor, né, esse trinômio aqui, né? Eu vou substituir por a mais b ao quadrado. Então, olha lá, fatorando essa expressão, vai ser a mais b ao quadrado, e isso está sendo elevado a meio, ok? Bom, aqui eu poderia fazer já a simplificação, né? Ó, porque a potência de potência você multiplica. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, vai dar 1. Então, o resultado aqui é A mais o B, ok? Então, nós temos aqui que a resposta é A mais B. Mas vale fazer também uma observação, pessoal, que é o seguinte, ó. Como está sendo elevado, tá? Ó, vou reescrever de novo. A mais B ao quadrado na meio, expoente fracionário, a gente lembra que isso vira uma raiz, certo? Então, é a raiz quadrada de A mais B na 2. Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Cortou, cortou, sobrou o próprio A mais o B. Só que aqui cabe uma observação que, como você tem uma raiz quadrada, só vai existir raiz quadrada de um número positivo. Tá? Então, A mais B tem que ser um resultado positivo.
Então, por isso que a gente está representando aqui dentro de um módulo, tá? Porque no módulo vai sinalizar que A mais o B tem que dar positivo, tudo bem? Então, vale a pena a gente fazer essa observação, que A mais B, então, tem que ser positivo, justamente por causa da raiz quadrada, porque C negativo, você cai numa indeterminação e, é claro, você não consegue resolver esta expressão, tá? Então, a resolução dessa expressão, no caso a simplificação dela, vai ser o módulo de A mais B, ou melhor, como a gente está trabalhando com PQ, né? É o módulo de P mais o Q. Então, essa é a resposta. Tudo bem? Eu coloquei o AB aqui, mas é só mudar para PQ, tá bom? Então, a resposta correta é o módulo de P mais o Q. Então, pessoal, essa aula termina por aqui. Espero que você tenha entendido esse conceito das expressões algébricas. Lembrando que é muito importante nós termos os conceitos da base, tá? Bom, espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.